Fala, Lucas. Boa noite. Vamos lá, então, galera. Vamos lá. Vou fechar aqui. Beleza. Bora, galera. Vou botar aqui no início. Bom, hoje, então, a gente vai tratar um pouco sobre diferenciação de produtos. Mas não diferenciação de produtos em si, porque cada um sabe, né, que existem produtos melhores, existem produtos piores, de qualidade melhor, pior, tal. Então, dependendo das características de cada produto, você tem, logicamente, a diferenciação de produtos, né? Mas o que a gente vai tratar hoje é a questão do posicionamento de mercado na diferenciação desse produto, tá? E lembro vocês que quando eu falo posicionamento de mercado, né, é mais fácil eu entender isso aqui do que eu tentar decorar, tá? Posicionamento de mercado já é uma coisa que já tem que estar meio que na cabeça de vocês, tá? Então, o que seria o posicionamento de mercado, né? Seria a posição que eu ocupo na cabeça do meu consumidor, aquela posição em que eu sou melhor que o meu concorrente, que eu obtenho alguma vantagem competitiva sobre o meu concorrente, justamente pela diferenciação do meu produto ou serviço. Tá? Não que o tipo de produto vai causar essa diferenciação. Não que o tipo de produto vai te dar uma liderança de mercado, tá? Mas é importante, pessoal, esse produto ter uma característica que seja predominante nele, ou seja, aquilo que as pessoas compram seu produto por conta daquilo que justamente diferencia ele dos outros da concorrência, tá? Deixa eu só... Pessoal, o áudio tá legal aqui? Tá alto, normal? Tá dando para ouvir legal, né? Ontem o pessoal reclamou que estava um pouco baixo. Tá dando legal aí? Aqui tá. Tá? Ah, então beleza. Eu acho que é o de vocês de retorno aqui que ele tá um pouco baixo, mas beleza. Tá, beleza. Tem erro não. Então vamos lá. Então, pessoal, o que vai diferenciar o meu produto na questão do posicionamento de mercado? Aquilo justamente que ele ocupa na cabeça do consumidor. Então, por exemplo, se o consumidor ele tem uma necessidade, se ele tem um desejo de determinado produto, e ele compra o seu produto por alguma característica que esse produto tenha, de preço do próprio produto, de logística de distribuição, que ele viu lá na propaganda que é uma coisa nova, tal. Então, qualquer uma dessas características pode fazer com que o meu consumidor compre o meu produto e não da minha concorrência. Tá? Então, isso é o posicionamento de mercado. Apenas para não confundir muito vocês, né? O posicionamento nada mais é do que essa diferenciação que o meu produto tem e ocupa na cabeça do consumidor. De forma positiva, tá? Ó, posicionamento, positiva, tá? Lembrem-se disso. Às vezes eu já tive prova de alunos colocar que não tinha qualidade no produto, que não sei o que lá, tal, que ele ocupava a mente do consumidor de forma negativa, tal. Então eu já tive provas de tudo isso. Então posicionamento positivo, tá? Não tem erro, ok? Então é aquilo que eu ocupo na cabeça do meu consumidor de forma positiva. Beleza? Então, entendido esse início aí, né? Vamos para a nossa matéria aqui, ó.
Então, essa diferenciação de produtos e posicionamento de mercado. Uma empresa deve tentar identificar maneiras específicas de diferenciar seus produtos para obter vantagem competitiva. E aí eu lembro vocês que, estrategicamente, pessoal, eu só vou obter vantagem competitiva se essa diferenciação estiver de acordo com as necessidades e desejos desse consumidor, tá? Isso eu falo sempre, eu vou ser repetitivo até o ano que vem, de que não adianta nada eu gastar dinheiro, né, com ações planejadas que não são no intuito de fazer alguma coisa em prol das necessidades e desejos desse consumidor, tá? Então, eu preciso, em primeiro lugar, satisfazer essa diferenciação do produto. Em primeiro lugar, ela só vai acontecer se eu tiver satisfazendo essas necessidades e desejos, tá? Eu posso colocar 1 bilhão de coisas no meu produto, posso colocar o preço mais barato, posso colocar uma coisa, outra, tal. Se não for de acordo com a necessidade e desejo do consumidor, ele não vai aparecer como uma vantagem competitiva, tá? Ele precisa estar enquadrado nessa necessidade e desejo do consumidor. Beleza? Então, diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa das ofertas concorrentes de seus concorrentes, tá? Então, o posicionamento de mercado, né? Normalmente ele é um só, tá? Um ou dois no máximo aí, né? Só que tem várias coisas dentro do meu produto que agregam valor para o meu consumidor final. Vamos explicar mais facilmente para vocês entenderem. Eu tenho como posicionamento de mercado ser um produto mais barato do que os outros, tá? Esse é o meu posicionamento de mercado, as pessoas compram o meu produto porque ele é barato e tem alguma espécie de qualidade, senão elas não comprariam mais, né? Então, o meu produto tem essa diferenciação de preço, ok? Vamos supor que eu coloque lá uma série de coisas de qualidade, tá? Que eu agregue um monte de coisas referentes à qualidade, e aí o meu produto ele fica mais caro por conta disso. As pessoas não interessam se ele aumentou tanto essa qualidade, se aquilo não for a necessidade e desejo dela. Às vezes ela tem o dinheiro para comprar exatamente aquilo. Se você muda a característica desse produto, você muda a característica do seu consumidor, tá? Se ele é fiel a você por causa do seu posicionamento competitivo, ele vai ser sempre fiel por causa desse diferencial competitivo que tem seu produto. Beleza? Então, é isso que vai distinguir a oferta da empresa, e a oferta não estou falando no sentido de liquidação, tá? Estou falando no sentido de ofertar ao cliente, colocar no mercado esse produto. Então, isso que vai distinguir o meu produto do meu concorrente. Beleza? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então, as oportunidades de diferenciação, elas dependem do tipo de setor industrial. Então, segundo o Boston Consulting Group, existem 4 tipos de setores industriais, tá? Então, o primeiro é a indústria de volume, né? É a indústria que faz aí o seu produto, vários produtos, uma gama grande de produtos. Uma Coca-Cola, por exemplo, é uma indústria de volume, tá? Existem também a indústria paralisada, né? Tem algumas empresas que só funcionam, por exemplo, no verão, tem algumas que só funcionam no inverno. Eu lembro que eu fui uma vez para o Uruguai, pessoal,
para Punta del Este, e em Punta del Este, como o inverno ele é muito rigoroso, vou colocar o Wesley aqui. Boa noite, Wesley. Como o inverno de lá é muito rigoroso, o que acontece? Por ela ser uma cidade turística, não vai ninguém, a cidade fica praticamente deserta, tá? Então as empresas têm o hábito de fecharem nessas datas, tá? De fecharem durante um tempo. Então as indústrias elas ficam paralisadas, tá? Outro tipo de empresa, outro tipo de setor industrial é o setor fragmentado, tá? Eu posso ter um produto principal, como é a Coca-Cola, e ter vários outros produtos que nem, às vezes, nem semelhante é, né? Então, lá na Coca-Cola você tem água, você tem não sei o quê. A Pepsi, então, a Pepsi tem batatinha frita, tem não sei o quê, né? PepsiCo, e a Pepsi normal faz refrigerante. Então, isso são indústrias fragmentadas, tá? E tem também a indústria especializada. A especializada, ela se especializa em uma determinada coisa, ela tem um determinado produto que é exclusivo dela, que nenhuma outra tem, tá? Isso é uma indústria especializada, é um setor de indústria especializada, tá? Então, as duas últimas, pessoal, apresentam maior oportunidade de diferenciação. Então, por que vocês acham que na fragmentada e na especializada você consegue ter uma maior oportunidade de diferenciação e não na de volume e na paralisada? Alguém pode me dar um feedback aí? Alguém tem uma noção por que é? Eu vou até deixar ela aqui, ó, para vocês lerem, tá? Vamos interagir um pouquinho, para essa aula não ficar cansativa. Eu estou falando durante 1h30 toda a aula. Está ficando cansativo para vocês e para mim aqui. Então vamos bater um papinho aqui para a gente poder entender, né, como que funciona essa questão aí. Por que vocês acham que a fragmentada e especializada ela tem maior oportunidade de diferenciação do que a de setores industriais, a de volume e a paralisada? Paralisada é lógico, né? Paralisada, se ela está parada, não tem como fazer. Né? Então, por que na verdade, a indústria de volume não oferece uma oportunidade de diferenciação como a fragmentada e especializada? Vamos lá, galera. Vamos debater um pouquinho aqui. Alguém pode me dizer aí? Ninguém se arrisca? Por que é uma indústria fragmentada? Se eu sou fragmentado, tá? E eu tenho vários produtos, para eu fazer mais um, para mim, não teria problema nenhum, tá? Se ele não está esgotado lá na sua capacidade de produção, e às vezes até você cria uma fábrica nova lá de menor porte para poder fabricar isso, tá? Então, na fragmentada, você colocar um produto a mais ou não, tá? Você se diferenciar da sua concorrência no sentido de, eu vou colocar alguma coisa, algum produto que vai atender às suas necessidades e desejos de forma mais específica. O que ele quer dizer com isso? De forma mais específica. Vamos supor que eu quero um produto Diet Light, tá? Isso é um produto específico demais. Então, não é simplesmente você colocar um mínimo de açúcar, né? Se você uma pessoa que não pode, diabética, tá tomando doce, ela vai morrer, tá? Então, ela precisa de produtos específicos para aquilo. Então, isso é uma coisa especializada. Ela vai colocar um produto especializado.
A fragmentada, ela também, ela tem condições de colocar uma diferenciação nesse produto. Tem condições, às vezes, até de colocar um produto novo que vai atender essas necessidades e desejos, tá? Então, por isso que elas apresentam maior oportunidade de diferenciação, tá? Eu, por exemplo, na indústria de volume, tá? Onde você fabrica um produto de uma linha de produto só, tá? Fica mais difícil você procurar essa diferenciação, porque aquilo é uma cadeia de produção. Se você parar ali, tá? Você para de produzir, aí vai faltar produto no mercado, tá? Então, essa é a diferenciação. Você tem ali em indústrias menores, indústrias mais especializadas, indústrias que têm maior capacidade de fazer uma coisa personalizada, de entregar um produto personalizado, com características diferentes, tá? Então, esse tipo de indústria, ela consegue entregar melhor valor para o cliente final, tá? Por isso que ocorre essa diferenciação. Beleza? Vamos lá. Ninguém se arriscou, hein? Tô tentando fazer vocês falarem, mas não dá. É difícil. Então vamos lá. Ó. Então, outro conceito desenvolvido com a Lely, né, é de manobrabilidade operacional, segundo a qual as empresas podem diferir ao longo de 5 dimensões. Tá? Primeiro, a mudança de mercado-alvo. Às vezes, eu pego um produto, eu posso fazer um reposicionamento de mercado dele. Vamos supor, olha, meu cliente ele está querendo, as necessidades e desejos dele estão mudando, tá? E eu preciso produzir alguma coisa específica para ele. Beleza? Então, naturalmente, eu já estou falando de mudança de posicionamento de mercado. Às vezes, você agregar, por exemplo, um monte de coisas pode custar mais caro. Então, às vezes, você deixa aquela coisa de vender o produto mais barato para vender um produto com qualidade e ter preço vantajoso, mas não o produto mais barato. Tá? Então, ela pode ser uma mudança de mercado-alvo. Pode ter uma mudança de produto? Pode também. Tá? Pode ter uma mudança de local? Pode. Pode ter uma mudança de canal de comunicação? Pode. Pode ter uma mudança de preço? Pode. Se vocês observarem aqui, essas mudanças estão relacionadas ao marketing. Tá? Estão relacionadas ao mix de marketing, estão relacionadas aos 4 P's do marketing. Tá? Então, ó, mercado-alvo, que é o perfil do meu consumidor, né? O produto em si, produto, serviço, tal. Os canais, tá? Que é coisa da distribuição. Tá? Local, canais são 2 itens da distribuição. A promoção é com relação à propaganda e o preço. Então, estou falando do mix de marketing aqui. Tá? Ele que vai poder diferenciar ao longo do... Depois aqui, está entrando alguém aí? Fala, Felipe, boa noite. Beleza, pessoal? Então, eu estou falando aqui do mix de marketing, né? Como um fator de diferenciar aí. Por que isso, pessoal? O marketing, normalmente, ele trabalha essa questão, ele vai estar sempre preocupado nas suas pesquisas de mercado em estar sempre levantando qual é essa necessidade e desejo do consumidor. Se ela tiver alteração, tá? Se determinada característica daquele produto deixar de importar para aquela pessoa, vamos supor, olha, as pessoas hoje têm uma condição melhor,
de compra, entrou um governo novo lá, fez toda uma estruturação e tem uma capacidade melhor de compra. Tá? Naturalmente, eles vão mudar o tipo de produto. Ok? Então, o marketing está sempre medindo essa questão das necessidades e desejos. E ele está sempre atento a essa questão do posicionamento de mercado. Por isso que a gente está falando aqui dos 4Ps anteriormente. Tá? Então, ó, aquelas manobras que prometem maior retorno definem a alavancagem estratégica da empresa. Tá? Então, é evidente quais são as manobras que prometem maior retorno. São as manobras em que eu vou ofertar alguma necessidade, alguma coisa diferente para o meu consumidor, alguma coisa que vai agregar valor para ele. Tá? Então, isso vai ter maior retorno. Ok? Então, as empresas de setores especializados têm maior possibilidade para manobrabilidade e vantagem estratégica. Ou seja, eu consigo fazer um algo a mais, eu consigo fazer um algo mais específico para aquele consumidor final, tal, né? Entregar alguma coisa a mais para ele que seja do desejo dele, tá? Então, por isso que ela consegue ter maior vantagem aqui sobre as outras, beleza? Então, ó, a diferenciação de produtos físicos ocorre em uma continuidade de eventos. Em um extremo, produtos altamente padronizados e no outro, produtos capazes de alta diferenciação, né? As principais diferenciações dos produtos, então, elas são. Então, ó, eu tenho de um lado, né, em um extremo aqui, um produto padronizado, tá? E desse lado aqui, eu tenho um produto capaz de alta diferenciação, tá? Quais as principais diferenciações desses produtos? O que vai fazer com que o meu consumidor escolha esse ou esse aqui? Um produto que tem que seja mais padronizado ou um produto que tem maior diferenciação no mercado? Então, em primeiro lugar, as características, tá? As características de um produto padronizado e as características de um produto de alta diferenciação. Ok? O desempenho desse produto, vamos supor que seja um produto que ele necessita de desempenho, por exemplo, um automóvel, né? Ele vai ter essa diferenciação. A questão da conformidade. O que é conformidade? Você fazer uma padronização, você fazer sempre da mesma forma. Sempre quando eu oferecer um produto de qualidade, esse consumidor espera que que ele receba sempre esse mesmo produto de qualidade. Então, isso é conformidade, tá? A durabilidade. Pô, se eu compro um produto pela durabilidade dele, quando eu comprar novamente, eu vou esperar que esse produto tenha durabilidade igual ao anterior, tá? A confiabilidade. Então, eu tenho confiança nesse produto aqui, eu não vou comprar esse outro aqui, eu tenho confiança nesse, tá? A facilidade de conserto. Se eu tive problema já, né, e não só facilidade de conserto, como facilidade de troca, tá? Então, se eu tive alguma dificuldade com algum produto que tenha apresentado defeito, e eu não sou atendido adequadamente, por exemplo, eu fico lá esperando esse produto, que ele seja trocado, e a fábrica não troca, tal, não sei o quê, né? Então, eu não vou mais comprar esse produto, ok? O estilo e o design desse produto também é um diferencial, tá? Por isso que é tão importante o estudo de embalagens, pessoal, tá? Quando eu fiz a alteração do leite brancão, nada contra, eu não tenho nada a ver com isso, eu só vou citar como exemplo para vocês, tá? Mas a embalagem antiga do leite brancão, vocês não vão lembrar disso, mas ela era feita em 4 cores, tá? O que já gerava
um gasto maior, tá? Impresso em 4 cores, você tem um gasto maior, tá? E essas embalagens tinha lá um arco-íris nessa, e era toda verde, tá? Era toda escrita em verde, tal, não sei o quê. Em cima do leite branco, ele ficava verde, um verde bem cintilante, tá? Bom, acontece que no estudo dessa embalagem, tá? E isso a gente acha que ele não interfere na venda do produto, mas ele interfere no nosso psicológico, tá? Isso é capaz de reduzir de 10 a 20% o seu faturamento aí, as suas vendas, tá? Como é que funciona o nosso cérebro? Pô, se está escrito em verde, vocês já repararam o que é verde no supermercado? Tá? O que é verde no supermercado? Vão lá na parte de inseticida, esse tipo de coisa, vocês vão ver que a maioria deles tenta passar a imagem de um produto que, né, faz bem para o meio ambiente, tal, ou que não agride o meio ambiente. Então, normalmente, às vezes, e pela cor característica também, esses produtos utilizam o verde na sua embalagem, tá? Então, tinha ali dentro do design da embalagem daquele produto um problema acessionado. Aliás, 2 problemas acessionados, né? Ou, por que não dizer 3? Porque, por exemplo, quando começou essa onda de que o arco-íris representava o orgulho gay, o orgulho LGBTS, não sei das quantas lá, que até hoje tem sigla para tudo, né? Naturalmente que o seu produto ele vai vincular a imagem dele àquilo, tá? Então o design, o estilo, ele é muito importante também para que seja um diferencial, ok? Então vamos adiante, ó. Além de diferenciar seus produtos físicos, uma empresa pode diferenciar seus serviços. E aí é o principal que eu falo para vocês, né? É difícil hoje, pessoal, você diferenciar um produto físico, tá? Você faz o produto, seu concorrente rapidinho vai copiar o seu produto. Hoje os maquinários estão muito mais baratos do que eram antigamente, então você consegue fazer esses produtos, a maioria dos produtos você consegue produzir igual, tá? Mas aqui, ó, o serviço, né, que não está relacionado ao próprio produto. Então, por exemplo, se eu pegar as características do mix de marketing, os 4 P's do marketing, tá? E tirar o produto em si, porque o produto, quem cuida do produto lá na linha de produção? É um setor específico que faz a produção desse produto. Então, eu não vou mexer aqui, tá? Como diferenciação do produto. Eu vou mexer numa série de outras coisas que eu tenho condições. Ou seja, tudo que eu ofereço na outra linha aqui, que não é o produto em si, tá? É um serviço que eu estou prestando para o consumidor. Tá? Se eu reduzo o preço, eu estou prestando um serviço para o meu consumidor de vender um produto mais barato. Se eu entrego para ele na porta da casa dele, tá? Eu estou entregando algo diferencial para ele. Ok? Então, existem essas características na questão de serviço que não estão atreladas ao próprio produto e eu posso utilizar isso como um diferencial competitivo, tá? Então, ó, primeiro, pode ser na facilidade de fazer o pedido. A gente está vendo aí várias pessoas fazendo pedidos online, de produtos online, tá? Questão de entrega rápida, entrega na porta da sua casa, tal. O treinamento do consumidor, tá? Às vezes, por exemplo, os bancos, né? Fizeram um treinamento para que as pessoas utilizassem o caixa eletrônico. Então, a partir dali, as pessoas começaram a utilizar o caixa eletrônico. Por quê? Porque foi oferecido esse treinamento. Então, as pessoas são gratas, né, de não precisar mais pegar fila. Elas vão lá, elas mesmas mexem no terminal.
tá? Outro fator, consultoria ao consumidor, tá? SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, é uma consultoria ao consumidor. E lá ele pode reclamar, lá ele pode falar bem do produto e tal. Então, é uma consultoria a ele, tá? A questão da manutenção e conserto. Eu não vou comprar um produto novamente que me deu defeito e me deu uma baita de uma dor de cabeça para eu fazer a troca desse produto, tá? Então, é a questão da manutenção e conserto, ok? Então, ó, as empresas podem encontrar outras formas para agregar valor através de serviços diferenciados. Pessoal, quando a gente fala de produto, que eu falei aqui para vocês que o produto ele é muito difícil, aliás, ele é muito fácil de se copiar, desculpa, ele é muito fácil de se copiar, né? Nas outras coisas, nos outros serviços tal, é onde eu vou encontrar a forma de fazer a minha diferenciação, tá? Nos serviços. Então, ó, se eu te entregar o produto mais rápido do que você estava desejando, né? Você recebeu ele com antecipação. Pô, vou ficar super satisfeito. Um serviço que eu estou te oferecendo, tá? Então, qualquer tipo de serviço diferenciado aqui, ele vai gerar maior valor para esse produto. Ok? Ele vai agregar valor. Até eu costumo brincar com o professor Edilberto, né? De que meus alunos acham que essa palavra agregar valor, ela responde todas as questões de marketing, né? Usam agregar valor em tudo. Então, vamos aprender o que é o agregar valor, né? Eu só agrego valor naquilo que é a necessidade do meu consumidor. Se eu fizer um monte de coisa que não seja da necessidade, ele não agrega valor coisa nenhuma, tá? Então, esse agregar valor ele tem que ser em cima da necessidade e desejo. Então, ó, a empresa pode oferecer melhor garantia, melhor contrato de manutenção. A gente está vendo aí automóveis que estão dando 5 anos de garantia ao invés de 3, né? Então, aquilo é um diferencial. Às vezes você pode estar vendendo 10% a mais por conta daquilo, do que seus concorrentes, né? Ou prêmios por preferência. Então, pessoal, nessa questão de serviços diferenciados, se aquilo me importar, se aquilo importar para mim como consumidor, tá? Eu vou estar te oferecendo uma vantagem competitiva muito grande, tá? Eu vou estar te oferecendo uma coisa que é a minha fidelidade, ok? O cara ele só vai ter fidelidade, aquele produto ele só tem fidelidade se ele tiver valor agregado que esteja dentro das necessidades do meu cliente. Beleza? Então vamos adiante, ó. Existe também a diferenciação baseada em pessoas, né? Principalmente em setores de serviços, por exemplo, lojistas e tal. Você tem algumas diferenciações em pessoas. Então, ó, as empresas podem obter grande vantagem competitiva através da contratação e treinamento de pessoas mais bem qualificadas. Então, pessoas bem treinadas exibem 6 características. Primeiro, competência. É horrível você chegar numa loja e aquele vendedor não saber te informar nada. Ele precisa ficar perguntando para o chefe, né? Aquilo é não ter competência. Então, a competência aqui é uma coisa que ela pode se diferenciar, tá? A cortesia, pô, o cara ser cortês, ser amável com o cliente, ser um cara atencioso com o cliente, né? A questão da credibilidade. Pô, eu passo credibilidade se eu entrego sempre o meu produto no prazo, tal. Se eu começar a entregar fora do prazo, eu vou perder essa credibilidade que eu tenho com relação ao meu cliente, tá? A confiabilidade. Eu confio que aquilo que eu estou comprando, eu vou receber sempre a mesma coisa. Então, isso pode ser uma confiabilidade. Podem ter outros tipos? Pode, tá? Responsividade e comunicação, ou seja, como que eu vou estar
como que eu vou estar, vamos dizer assim, aplicando um retorno para você, né? Como que eu vou ser responsivo? Vou estar te dando um retorno sobre as minhas coisas satisfatórias, de forma satisfatória, tá? Você ser responsivo. Questão da comunicação, tá? Se eu ficar pronto o meu produto lá, que ele tava arrumando, eu ligar para você, olha, seu produto está pronto, antes do prazo, tal, não sei o que, pode vir buscar. Eu preciso ter essa comunicação, beleza? Então, essas são as diferenciações aí, né? Então, a diferenciação através do canal de distribuição, ela se baseia principalmente em termos de cobertura, experiência e desempenho. Então, ó, no canal de distribuição, tá? No canal de distribuição, eu vou também ter essa questão da diferenciação. Por exemplo, se uma empresa ela cobre o Brasil inteiro, como é o caso da Coca-Cola, tá? Ela tem um diferencial competitivo que é essa cobertura. Então eu sei que, por exemplo, se eu tenho um pequeno estabelecimento e eu vou ter a Coca-Cola lá. Então é uma questão de cobertura, tá? A experiência, naturalmente, que, pô, se você tem uma empresa que é experiente naquilo, você vai levar seu carro. Se não tiver, você não vai levar, né? Então, aqui acontece a mesma coisa. Eu não vou entregar, por exemplo, para um canal de distribuição, né, sem experiência. Por exemplo, a Coca-Cola não vai contratar um intermediário lá, né, se ele não tiver experiência. Por quê? Porque ele pode estar denegrindo a imagem daquela empresa, tá? E também a questão de desempenho. Pô, canal de distribuição, se ele não entrega no prazo, se ele entrega o produto todo amassado, tal, não sei o quê, né? Você não vai comprar mais. Beleza? Vamos adiante aí, que hoje tem bastante coisa, né? Então, ó, a diferenciação através da imagem, ela é fundamental. Se eu vou numa oficina mecânica, essa oficina mecânica está limpinha, os caras todos com jaleco tudo limpinho e tal, não sei o quê, isso é fundamental, isso vai ser um diferencial violento, tá? Mas é importante fazer a distinção entre a identidade e a imagem, tá? A identidade compreende as formas adotadas por uma empresa para identificar-se ou posicionar seu produto, tá? A imagem é a maneira que o público percebe a empresa ou seus produtos, tá? Existe essa diferenciação entre identidade e marca, tá? Identidade, eu sou reconhecido por ser uma empresa mais barata, tá? A minha marca já é diferente. A minha marca é reconhecida por eu agregar esses valores, ok? Então, tem essas diferenciações, são pequenas, tá? Quase que imperceptíveis, mas tem essa diferenciação de um para o outro. Então, a empresa desenha uma identidade ou posicionamento para moldar a sua imagem pública, tá? Lógico que a empresa, se ela não tiver a sua identidade é uma coisa engraçada, né? Marca é uma coisa que você diferencia. Você fala assim, pô, te dá status, às vezes, comprar determinada marca, né? Qual que é a diferença nessa questão da identidade? Na identidade, pessoal, se eu poluo o meio ambiente, tá? E essa é a questão de diferenciação. Se eu poluo o meio ambiente, eu vou ficar reconhecido o resto da vida, quase, por ter essa identidade de que eu poluí esse meio ambiente, tá? Então, são coisas que pegam aqui, tá? Ao passo que a marca é uma coisa que, de tanto eu agregar valor a essa marca, então,
eu ofereço não uma diferenciação no meu próprio produto, eu ofereço uma qualidade melhor, eu ofereço melhor prazo, eu ofereço melhor preço e tal. Vocês percebam que tudo isso vai construindo uma marca forte, tá? Ela vai construindo uma marca, ok? Então, se eu aumentar esse preço desse produto, as pessoas não vão se importar de pagar mais aqui, tá? Então, isso que vai fazer com que seja diferenciada da identidade. A identidade, eu posso carregar ela num simples fato aí de ter poluído o meio ambiente. Tanto é, pessoal, que a Petrobras é uma empresa fortíssima, tá? Em todos os aspectos, tanto no institucional quanto na venda de produtos. Hoje, o que a Petrobras faz nas suas propagandas? Não sei se vocês já repararam isso. Metade são institucionais e metade são da venda de produtos de combustíveis. Por que isso, pessoal? Porque lá no passado ela foi vinculada a sua identidade a uma empresa que fez um vazamento de óleo numa das praias aí do Brasil, e apareceu na imprensa lá aquela foto do pato todo sujo de óleo lá, quase morrendo. Tá? Então aquilo vinculou a identidade daquela empresa. Tá? Só que a marca Petrobras, ela é muito forte. Então eles separaram. A marca dos combustíveis Petrobras é uma marca que os caras utilizam na Fórmula 1 como uma empresa que tem uma qualidade muito grande, senão você não colocaria num carro de Fórmula 1. Então percebam que isso tem pesos diferentes aqui na empresa, tá? Então, ó, uma imagem eficaz transmite uma mensagem singular e a proposição de valor do produto, não a confundindo com mensagens similares da concorrência, tá? Transmite ainda poder emocional, tocando os corações dos compradores, tá? A imagem daquela empresa, ela é constituída, a imagem, a marca daquela empresa, ela é constituída através de um símbolo, né? Se vocês verem hoje, por exemplo, se eu falar para vocês, olha, qual a imagem, por exemplo, de um produto Nike, né? Você logo vem na cabeça aquela marquinha deles, né? Logo vem na sua cabeça aquilo lá. E aí, o que a gente chama em semiótica lá de primeira idade, segunda idade, terceira idade, né? Você lembra daquela marca e, consequentemente, ao lembrar daquela marca, você vincula a um produto top, a um produto de muita qualidade, um produto que tem um desenvolvimento muito grande, tá? Então, isso é que constituiu a imagem daquela empresa. Tá? Então, ó, pode ser através de um símbolo, pode ser através da mídia escrita e audiovisual, ou seja, eu reconheço aquela empresa por ela aparecer sempre em algum lugar, ou por ela estar sempre da mesma forma aparecendo, por exemplo, na televisão. Tá? Às vezes pode ser uma música, alguma coisa que fica na nossa cabeça, assim, que você sabe que aquilo ali é daquela empresa. Tá? A atmosfera e espaço físico também pode ser alguma característica que vai gerar dessa empresa, né? Algum evento que ela patrocina, por exemplo. Então, alguma coisa, por exemplo, eu passo lá na frente daquele supermercado todos os dias, né? Isso é uma atmosfera de espaço físico. Então, todo dia eu sei que ali tem um supermercado. Todo dia eu sei que ali eu vou encontrar determinada coisa, porque aquele supermercado é grande, né? Então, aquilo vincula na sua cabeça, tá? Os eventos que você patrocina. Então, por que vocês acham que a Petrobras, ela patrocina a Fórmula 1?
porque justamente você vai vincular a sua marca à tecnologia empregada na Fórmula 1. Tá? Então, são várias coisas aqui que eu posso fazer com que vincule essa marca aí. Tá? Deixa eu ver que horas são aqui, como é que a gente está de tempo, tá tranquilo. Né? 21h35, tá tranquilo ainda. Então, vamos falar então do desenvolvimento de uma estratégia de posicionamento. Para mim, pessoal, eu já falei até, eu acho que é isso aqui em aula para vocês, não sei se foi para vocês ou se foi para o outro termo, e que para mim, posicionamento de mercado é uma coisa, não vou dizer simples, porque se fosse simples todo mundo fazia e nenhuma empresa ia ter diferenciais de mercado, né? Mas uma estratégia de posicionamento, ela funciona da seguinte forma: eu descubro qual é a necessidade e desejo desse consumidor, vou fazer um produto adequado a essas necessidades e desejo dele e vou tentar entregar um algo a mais do que ele simplesmente necessita, tá? Um algo a mais que ele vai ficar contente, que seja do desejo dele. Não adianta eu entregar uma coisa que não queira nem fede para ele, tá? Então, para construir uma estratégia de posicionamento, o que eu faria, tá? O que eu faço? Eu vou procurar alguma característica no meu produto ou serviço que vai me dar essa estratégia, que vai fazer com que o meu produto apareça mais que da concorrência na cabeça desse consumidor. Então, às vezes, eu preciso fazer uma estratégia para isso. Às vezes, por exemplo, como ocorreu aqui no supermercado, né, que a gente fez o projeto deles aqui, de que eles não tinham posicionamento definido. Ninguém comprava nesse supermercado porque... Ninguém comprava, não. Eu não sabia por que eu não... Por que eu ia naquele supermercado ou não. Tá? Às vezes eu estava ali mais perto, eu ia, mas, por exemplo, um diferencial que levasse a comprar no supermercado, não tinha. Tá? Então, nós fizemos um planejamento para que fizesse a compra melhor de determinados produtos, para que as pessoas enxergassem que aquele supermercado ele estava vendendo mais barato que da concorrência. Nem que para isso você tivesse que mudar o tipo de produto que você vendia lá. Tá? Então, isso é uma estratégia de posicionamento. Ok? O que eu pretendo com isso? Que eu fazendo a próxima pesquisa, as pessoas, ao invés de falarem assim, olha, não tem nada que me agrade naquele supermercado. Não, eu compro lá por causa do preço. O preço deles é melhor do que da concorrência. Deu certo a minha estratégia de posicionamento. Tá? Então, como é que eu descubro isso? Fazendo feedback, fazendo uma pesquisa. Após eu fazer estratégia, fazendo uma pesquisa, se aquela imagem, né, que eu quis colar na cabeça do consumidor, se ela colou realmente. Olha, fiz lá um projeto para que fosse mais barato. Ele está mais barato na cabeça do consumidor? Então deu certo. Ele não está mais barato na cabeça do consumidor, a concorrência ainda continua, eu preciso refazer esse projeto de uma forma diferente. Tá? Eu preciso fazer essa estratégia de uma forma diferente. Ok? Então, qualquer empresa ou marca pode ser diferenciada, mas nem todas as diferenças de mercado são significativas. Isso que eu falei para vocês, ela tem que ser significativa. Ela tem que estar de acordo com as necessidades e desejos do consumidor, senão ela não é significativa. Senão ela não é posicionamento de mercado. Você vai perguntar para o seu consumidor se ele compra lá por causa do preço ou não, tal, ele não vai falar nada. Tá? Então ela precisa ser significativa. Vale a pena estabelecer uma diferença à medida que ela satisfaz os seguintes critérios. Primeiro, a importância. A diferença oferece um benefício altamente valorizado por um número suficiente de compradores. Então, eu preciso de um grupo de pessoas que aquela característica que eu estou oferecendo, né, seja suficiente para pegar um grupo de pessoas. Não adianta nada
eu oferecer para uma pessoa só. Eu preciso pegar um grupo de pessoas que tenha características semelhantes e tentar fazer isso. Aí sim ela vai ter importância, tá? A distintividade, ó, quando a diferença não é oferecida pelos concorrentes. Então eu tenho uma diferença, tá? E o meu concorrente tem um posicionamento completamente diferente, tá? O meu é preço, dele é qualidade. Então isso é distintividade. É distinto o interesse do meu público para ele, tá? Superioridade, a diferença é superior a outras maneiras de obter o mesmo benefício. Então, por exemplo, você pega dois produtos de igual valor lá, né? E um oferece mais qualidade que o outro, ele tem uma certa superioridade, tá? Comunicabilidade, a diferença é comunicável e visível aos compradores. Se eu falar para você que o meu produto é mais barato, tá? Ele tem que ser mais barato, ok? Caso contrário, você perde a confiança naquela propaganda. E aí você está jogando dinheiro fora, tá? Ele nunca mais vai ouvir sua propaganda, ele vai ouvir com um certo... vai ouvir meio ressabiado, né? Para que mais barato nada? Eu não vou lá nada, não é mais barato coisa nenhuma, né? A previsibilidade, a diferença não pode ser facilmente copiada pelos concorrentes. Por isso, pessoal, que dentro de produtos, tá? O produto em si, ele é muito fácil de copiar, tá? Ele é muito previsível. Se eu fizer lá uma massa de tomate, meu concorrente ele vai lançar uma massa de tomate com alguma característicazinha a mais, tal, não sei o que, melhor do que a sua ou igual. Então isso é muito previsível. Agora, aquilo que eu consigo fazer dentro da fábrica, tá? Como diferencial lá para o meu produto ou serviço, por exemplo, a concorrência, ela não sabe que eu entrego mais rapidamente que ela, tá? Isso não é copiável. Como é que eu entrego mais rápido que ela, né? Às vezes, tem empresas que você não consegue igualar aquilo dela. Por exemplo, a Netshoes. Netshoes, devido ao alto volume de vendas dela, tá? Compensou colocar uma agência dos Correios dentro da Netshoes. Por que você acha que a Netshoes, você recebe os produtos Netshoes mais rápido que os outros? Porque existe uma agência do Correio funcionando 24 horas dentro da Netshoes, tá? Então, não é qualquer empresa que vai conseguir copiar isso dela, tá? Disponibilidade para compra, ó. O comprador dispõe de dinheiro para pagar pela diferença, tá? Se eu oferecer alguma coisa com muito mais qualidade, ele tiver esse dinheiro e aquilo for importante para ele, ele vai pagar sem problemas, tá? E a rentabilidade, a empresa constará que é rentável introduzir a diferença. Se eu introduzir uma diferença, eu vou conseguir aumentar as minhas vendas. Por quê? Porque aquilo vai satisfazer a necessidade e desejo do meu consumidor. Muitas das vezes o setor de marketing faz isso, tá? Os caras, eles medem se aquilo vai trazer diferença para o consumidor e, ao mesmo tempo, se aquela subida de preço não vai afetar a cabeça daquele consumidor. Então, ela faz essa balança, ela faz esse contrabalanceamento, tá? Então, ó, posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de maneira que ocupem uma posição competitiva distinta e significativa na mente dos consumidores. Então, vamos por partes. Ó. Posicionamento é o ato de desenvolver a oferta, né? Ou seja, desenvolveu aquele diferencial, eu estou ofertando um produto com diferencial para você, tá? E a imagem da própria empresa,
de maneira que ocupem uma posição competitiva distinta, ou seja, de maneira que eu ocupe uma posição que não seja a mesma do meu concorrente, ou que ela esteja mais vantajosa que no meu concorrente, e significativa na mente dos consumidores-alvo. Tá? Então, o resultado final do posicionamento é a criação bem-sucedida de uma proposição de valor focada no mercado, uma declaração simples de por que o mercado-alvo deve comprar o seu produto. Tá? Então, se eu falar para o meu mercado-alvo que eu tenho um produto mais barato que da concorrência, e aquele produto ele tem melhor qualidade que a concorrência, ou qualquer outro diferencial, tá? Se eu estiver falando para ele, sempre vai ter um grupo, né, que vai ter interesse nesse diferencial. Ok? E eu preciso tentar, lógico, manter as características do meu produto para satisfazer esse grupo aqui. Ok? Então, para adotar a estratégia de posicionamento focada, a empresa deve decidir quantas e que diferenças. Por exemplo, quais os benefícios, características, né? Quais as características do meu produto na mente do meu mercado-alvo, do meu consumidor-alvo. Tá? Então, ó, muitas empresas defendem a ideia de promover apenas um benefício para o público-alvo. Então, muitas das empresas, elas focam em ter um posicionamento bem definido. Se você pegar, por exemplo, cerveja Cristal, ela é conhecida por quê? Por ser mais barata. Se você pegar a cerveja Skol, ela é conhecida por quê? Por ser um produto que sempre oferece inovações. Se você pegar uma cerveja Antártica, ela bate em cima de uma certa tradição das pessoas mais velhas, tá? Se você pegar uma cerveja Heineken, por exemplo, ela vai bater em cima de destaque. Então, cada uma ocupa um posicionamento diferente na cabeça do consumidor, tá? E é muito mais fácil você focar em um posicionamento só, tá? Em um único. Por quê? Porque aquilo ali você vai fazer das tripas corações para ficar gravado na mente do seu consumidor que você é o produto mais barato. Se você começar a colocar muita coisa, pessoal, você começa a se perder, tá? Porque se você falar que você é mais barato, mas você tem qualidade, você tem isso, você tem aquilo, tá, não sei o quê, e não satisfazer um desses itens, tá? A pessoa deixa de comprar por causa desse item que não é melhor que o da concorrência. Então é interessante, e eu defendo também isso, de que o posicionamento ele deve ser um específico, tá? Um posicionamento, um sistema positivo que grave na mente do consumidor. Então, ó, o posicionamento de benefício duplo ou múltiplo pode ser necessário se duas ou mais empresas estiverem divulgando ser as melhores no mesmo atributo. Então, um segundo atributo só vai valer a pena, tá? Se a divulgação dessas duas empresas tiverem o mesmo atributo. Então, por exemplo, as duas empresas estão falando que são mais baratas, tá? O consumidor vai ver uma e vai ver outra. As duas têm preço semelhante. O que ela vai levar em conta? Um segundo atributo, tá? Aquilo vai fazer com que ela se decida pela compra. Mas a maioria das vezes é naquele atributo que é o principal, ok? Então, a intenção é encontrar um nicho especial dentro do segmento-alvo. Beleza? Deixa eu ver se tem muita coisa ainda aqui para frente. Acho que tem bastante. Na 15 ainda, são mais 4 slides. Deixa eu ver como é. Ixi, a gente já está em cima da hora. Pessoal, vou parar por aqui. Depois a gente continua. Falta 10, né? Não, eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito corrido a apresentação desses slides. Qualquer coisa eu volto
na aula que vem, eu volto e faço isso, tá? Eu vou marcar aqui mesmo, dia 16, porque pela data eu já coloco lá a mesma de ontem, mas pela data aqui eu já sei qual que é. Então, 16/9. Então vamos lá. Wesley. Wesley não tá, né? Daiane. Felipe. Presente. Gabriela. Presente. Luiz. Presente. Dana. Lucas Correia. Lucas Natan. Monique. Monique tá com problema lá, né? Wesley. Beleza, pessoal. Então a gente volta, eu volto a falar sobre isso aqui, eu emendo nesses últimos 4 slides aí na próxima. E depois a gente volta com as coisas novas. Ok? Boa noite para vocês, bom final de semana. Então, até semana que vem para todo mundo aí. Vai? Boa noite, pessoal. Boa noite.